Sejam todos muito bem-vindos e hoje eu estou aqui em mais um TetaCast, diretamente do Espaço Luna. Eu sempre ando muito bem acompanhada, vocês sabem que aqui no TetaCast sempre vem gente especial e hoje a gente vai para um lugar diferente. Hoje a gente vai, sabe para onde? Lá para a Índia, aqui com a presença da Nádia. Nádia, se apresenta, por favor. Oi, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Nádia Macieira, sou instrutora e criadora do método Yoga Healing, um método bem diferenciado de yoga, bem introspectivo e que eu vou estar conversando com vocês, explicando esse método tão diferenciado. Então, método de Yoga Healing. Então, peraí, mas você tem a formação, né, de yoga? Eu tenho a formação, tenho 2 formações de yoga. Na verdade, eu sou formada, sou advogada. Eu já atuei no direito, atuei no escritório da minha família, que é o escritório de contabilidade. E faz 8 anos que eu já estou nessa caminhada do yoga. Eu me formei aqui, em Jundiaí, com a Malha. E depois eu fiz a minha segunda formação na Índia, que eu queria mesmo fazer na Índia. Olha que gostoso! Sim. Eu fui 3 vezes para a Índia. A primeira vez eu fui, porque eu sou estudante de Vedanta há 10 anos. Vedanta é uma filosofia hindu, a gente estuda os textos védicos, né? E eu fui com o meu professor a primeira vez para a Índia, para o sul da Índia, para a gente conhecer a cultura mesmo. Então, a gente fica imerso na cultura, a gente se vestia como eles. Que é diferente de você como turista, né? Total. A gente foi pro sul mesmo, as cidadezinhas, para vilas. Então, a gente tinha que se vestir como eles, se comportar como eles. Foi bem diferente. Então, a gente foi conhecer os templos. A gente foi aprender sobre a cultura, então, sobre as pinturas, sobre a dança, sobre as esculturas, sobre os rituais, por que se faz rituais, né? Por que o mantra, determinados mantras, então por que se acende, né, a lamparina. Então essa primeira vez foi muito rica e muito cultural. E eu fui aprender também para eu entender na verdade eu queria entender sobre a morte, porque minha mãe estava doente e na verdade eu não aceitava. Então eu quis fazer essa viagem para eu entender o significado da morte, porque a nossa cultura não fala sobre morte pra gente. E quando a gente tá perto dela, a gente se assusta. E a cultura hindu fala sobre a morte desde que você é pequenininho. Então, pra mim, foi muito... como que eu posso dizer? Me trouxe uma leveza muito grande pelo que eu tava sentindo, eu entender o que seria a morte. Que é só, tipo, a morte, na verdade, é uma outra fase sua. E eles falam, assim, que a morte, ela é o tempero para a vida. Porque como você sabe que a morte um dia vai vir, você tem que saber viver. Então, assim, eles têm uma forma de explicar sobre a morte muito bonita. Que não é o que é passado pra gente. Pra gente a morte é uma coisa muito ruim, assustadora. É uma coisa ruim. É porque a gente tem aquela visão, né, do catolicismo, do céu e inferno, né? Então, quando você pensa em morrer, nossa, será que eu fui uma boa pessoa? E aí, quando a gente, né, que dessa área de psicologia, psicanálise, sim, né, terapeuta, a gente entende que os 7 pecados capitais são 7 instintos humanos. Então, você tá pecando o tempo inteiro, quase, né? E aí, assim, claro que vai ter aquele medo de ir pro inferno, né? Então, essa divisão, né, entre céu e inferno, ela é assustadora, né? Sim. Então, quando você tem alguém se desligando, né, como no caso da sua mãe, realmente, acho que dá aquele... E agora, né? O que será que vai acontecer com ela? Sim, né? A gente tem um apego, né, pela figura da pessoa. Então, eu lembro que lá a gente foi aprendendo, assim, que na verdade a pessoa, tipo, ela só não vai estar no corpo, mas ela existe como alma, como frequência. Então, assim, pra mim foi muito bom. E foi muito rico eu entender a cultura deles. Foi muito especial aquela viagem. E nessa época, eu nem tinha feito ainda o meu curso de instrutora de yoga. Eu tava pensando. Tanto é que daí quando eu voltei da Índia, eu comentei com a minha mãe. Falei, mãe, eu vou fazer o curso de instrutora.
E aí depois eu fiz mais 2 viagens. A segunda viagem eu subi os Himalaias indianos, que existe uma peregrinação que chama Gumukh. Gumukh é a montanha mais sagrada dos indianos, que é onde nasce o Rio Ganges. E a gente sobe os Himalaias. Então, assim, como toda peregrinação, né, ela é transformadora. É assim, você vai lidar com o seu emocional, com todos os seus monstros emocionais, seus monstros espirituais. Você vai lidar com o físico, com a dor física, com a exaustão. Então, assim, você lida com limites em todas as camadas do seu ser. Então, uma peregrinação, você passa por isso. Você começa a rever a sua vida, começar a perceber coisas que às vezes você se irritava e fala, mas isso não era tanto assim. Que daí você tá lá subindo e fala, caramba, nossa... Né, coisas às vezes da nossa família que a gente não aceita, você fala, gente, mas aquilo era tão pequeno, então assim, peregrinação... Começa a ter uma nova visão das coisas. Assim, é um aprendizado gigantesco, uma conexão com a espiritualidade absurda, assim, eu voltei com uma fé, assim, que eu nunca tinha experimentado na vida, de verdade. E quando eu voltei de Gumukh, foi assim, o meu método fez um boom, porque... na segunda ida eu já tinha feito o curso, né, de formação. Eu estava iniciando algumas aulas e nas minhas aulas eu queria colocar o que eu nunca tinha recebido numa aula. Então eu queria explicar algumas coisas dos asanas. Então eu começava a explicar sobre os centros energéticos. Eu começava a explicar o que os nossos centros energéticos, que são os nossos chakras, para quem não sabe, esses são os nossos centros energéticos. O que essas energias estão relacionadas no nosso emocional. E estão relacionadas da forma que a gente vive a nossa vida. E aí eu fui colocando cristais, aromaterapia, fui fazer curso de aromaterapia, porque o aroma ele vai trabalhar seu sistema límbico e o meu método eu trabalho cura emocional. Então o aroma ele é muito importante para a cura emocional. E por instinto, né, na verdade é por intuição, eu tinha um bowl pequenininho e que eu tocava. Porque eu falava, gente, porque na Índia se escuta muito bowl, né? E eles falam que é um som sagrado, porque nessa primeira vez a gente estudou um Nada Yoga, que é o yoga do som. Né? Os determinados tipos de frequências, elas são curativas. Por isso que na Índia, se você vai escutar a música clássica indiana, a gente meio que estranha. Eles fazem uns sons com a voz estranho, mas é que são frequências. São frequências diferentes das que a gente está acostumada, né? Para cura, o tom da voz. Tem alguns instrumentos que a gente sente esse... Sim. Aí eu fui fazer sound healing, assim, tudo foi me levando a muita coisa que estava de encontro com o meu método. E porque eu li um livro que era uma neurocientista, que ela estava fazendo uma pesquisa, que na verdade ela trabalhava num laboratório, isso na década de 70, e ela desenvolvia, né? Ela estava no laboratório para desenvolver vacinas, desenvolver medicamentos. E nisso ela começou a perceber que nas células, determinadas células tinham, no nosso corpo tinha neurônios em lugares que na década de 70 ninguém imaginava. Só achava que neurônio era no cérebro, ela descobriu que tinha no estômago, que tinha no intestino. E ela falou, gente, mas como assim? No então coração. Existe no coração, existe conexão neural, existe fluxo de energia, né? Então existe sinapses. E ela começou a estudar. E aí ela começou a perceber que as moléculas com a frequência, determinadas frequências, agiam de uma forma. Determinadas frequências era o estado emocional daquela pessoa. E ela começou a perceber que o estado emocional influenciava na molécula, de como essa molécula se dividia, de como essa molécula vibrava ali. E daí ela começa a estudar sobre frequência de emoções com as moléculas. E daí ela chegou na conclusão, que ela, através dos testes em laboratório, que a nossa emoção tinha uma influência absurda com o nosso sistema imunológico. A gente faz dentro dos cursos, né? Na verdade, assim, uma lição de casa que muitas vezes eu passo para alguns assistidos,
que, assim, de pegar um arroz cozido, colocar em 2 potes, e um você coloca energia de amor e o outro você põe energia de raiva. O que você coloca energia de raiva, 3, 4 dias depois, ele embolora inteiro. Exatamente. E o outro fica branco. Isso, assim, qualquer lindo, pessoa né? pode fazer. Assim, é Frequência. simples o teste, mas assim, porque as pessoas, às vezes, elas precisam ver para crer, né? Precisa. É incrível isso. E aí, a hora que ela enxerga aquilo, ela começa a ver como, assim, os sentimentos dela estão adoecendo o corpo, Sim. né? E aí, nesse livro, eu fiquei fascinada, porque assim, isso era algo que eu intuitivamente já sentia. E por isso que eu fui moldando o meu método dessa forma. E quando eu li esse livro, eu falei, gente, aqui tem a parte científica do que eu percebo. Porque eu ia por intuição. E ali tinha a parte científica, provando tudo aquilo que eu Que você já sabia falava. intuitivamente e falava nas aulas. E aí eu comecei, aí surgiu o método, e na verdade eu nem imaginava que era um método. Eu fui para a Índia fazer a formação. Aí eu fiz a formação, eu nem sabia na época que foi. Porque assim, quando eu contratei a escola que eu ia fazer, que no Brasil é muito raro você conhecer alguém que vai para a Índia se formar, ainda mais há quase 8 anos atrás. Aí eu fui procurando na internet, achei, tinha várias avaliações, que era maravilhosa, daí tinha nosso currículo dos professores, entrei em contato com os professores, falei, ótimo, pau, paguei e fui. Só que nessa escola que eu tinha pago, na verdade, ela não existia. Você caiu num golpe. Caí num golpe. E a sorte foi, né, o universo é maravilhoso, tinha um alemão que também estava nessa mesma situação dessa escola. Você viu isso quando você chegou lá? Aí quando eu cheguei lá, e aí o indiano falava que iam chegar os outros alunos, e aí chegou esse alemão, daí depois ele bateu na porta do meu quarto e falou assim, não chegou ninguém, só estamos nós dois. Eu falei, pois é, eu tô assustada. E ele falou assim, nossa, eu acho que deram um golpe na gente. Daí eu tava apavorada, eu sozinha na Índia. Aí ele falou, a gente vai ver até onde é essa escola. Ele falou assim, se não for legal, a gente vai embora, Nádia. Eu falei, tá bom. E ele foi, eu falava assim pra ele, que ele foi o meu anjo da guarda. E aí a gente foi até essa escola e que a gente ficou antes num outro alojamento. E aí eles levaram a gente para essa escola que era numa reserva, no meio do mato e que não tinha nada. E aí a gente acabou voltando. Ele falou: não, a gente vai voltar, não vai ficar. E ele já estava há muito tempo em Rishikesh, que é uma cidade da Índia, e falou assim: não, eu já estava em Rishikesh antes. E eu vou encontrar, a gente vai encontrar um lugar para fazer a formação, porque Rishikesh é a capital do yoga. Falou, Nádia, que eu comecei a chorar, que desesperada. Falou, não, fica tranquila, a gente vai achar. Aí a noite foi para um barzinho, aí falou assim, sempre tem pessoal que faz curso, vem aqui. Aí eu fui. Aí ele começou a conversar com ele era super descolado, conversava, eu tava apavorada, né? Aí ele era super descolado, conversa com outro, ai, senta aqui, né? E bate papo, ele contou nossa história. E aí era uma mesa onde eram judeus. Aí eles falaram assim, não, a gente tem uma amiga nossa que ela é a segunda vez que ela vem aqui fazer o curso. Ela tá num curso que é de tipo, uma formação acima. E, meu, ela adora essa escola. Ela vem, inclusive, ela vem jantar com a gente, espera ela chegar. A gente esperou, daí ela chegou, aí a gente começou a conversar com ela. Aí ela falou assim, não, acho que iniciou um curso de formação lá. Ela pega o celular, liga pro diretor, pro gerente, na verdade. Ligou pro gerente, a gente falou assim, ó, se esses dois seus amigos quiserem conversar comigo, eu tô aqui ainda, senão eu vou embora pra minha casa. Meu, daí paga a conta e sai correndo e vai pra escola. Que Aí que fomos é, nós né? três. Você vê que quando a gente quer alguma coisa, parece que o universo abre Fomos para nós três. Daí a acontecer. gente chegou lá, falamos o que tinha acontecido. Aí o gerente falou assim, olha, o curso já começou há uma semana. Ele falou assim, por mim, vocês podem fazer o curso, com ele já iniciado. Mas falar com o diretor, que quem define é o diretor. Aí ele chamou o diretor apareceu lá, conversou com a gente, o diretor falou, não, o curso já iniciou, nunca ninguém, né, pegou o curso já iniciado, babá. Daí eu olhei pro cara dele e falei, então tá bom. Daí ele falava assim, olha, é que a aula começa às 6 da manhã. Vocês estão lá do outro lado da cidade, você vai acordar às 5 da manhã? Eu falei, eu acordo, meu amigo, eu acordo. E o cara ficava assim, vocês vão acordar? Tem que acordar às 5 da manhã para chegar aqui. Eu falei, não, a gente vem. Daí ele olhou, eu falei, então tá bom. Aí de repente, ele virou, ele saiu, ele voltou, falou assim, ó, eu tenho mais 2 quartos. Ele falou assim,
Nunca, tipo, é muito raro alguém desistir do curso. 2 pessoas desistiram, porque acharam que o curso era muito forte. Eu tô com 2 quartos. Você fica em um, você fica no outro. Se vocês quiserem, nossa, aí já fechamos, pagamos pra eles, papapá, o restante. Resumindo, a gente fez esse curso, e aí eu descobri que lá, esse curso era assim, essa escola, você tinha que fazer um teste, e aí se você fosse aprovada no teste, você era apta para ser aluno deles. E eu não fiz teste nenhum. Nem esse moço, meu amigo. Ele não aguentou a primeira semana, desistiu, falou, não, é muito pra mim, eu não tô aguentando, é muito forte, eu não vou aguentar. Ele saiu. Ele saiu. Então, assim, ele teve nesse Ele trajeto foi, só pra te ele levar, me levou. né? Que eu falei pra ele, ele falou assim, eu não vou, eu vim aqui pra isso. Eu falei, eu larguei tudo na minha vida pra isso. Eu falei, eu vou E por ficar. que era tão difícil, né? Porque, assim, era uma escola tradicional indiana. Então, não era um curso de formação pra gringo. Era um curso de formação de yoga para indianos. Então, assim, é outro método. Indiano, ele assim, nossa, eu saí destruído das aulas. Juro, os moços formavam poça de água. De tão forte que era o curso. Então, assim, a gente tinha aula das 6h30 em jejum, das 6h30 a umas 9 horas da manhã. Aí a gente parava, tomava o café da manhã. Terminava o café da manhã, já tinha mais aula, tinha teoria. Então, a gente tinha aula de asanas, das práticas, a gente tinha aula de anatomia do yoga, a gente tinha aula de ajustes, a gente tinha aula de pranayama, de meditação, de ayurveda, de vedanta, a gente tinha aula de business class. Então, assim, era muita coisa que a gente tinha. Muito conteúdo. As aulas iam até às 7h30 da noite. E a gente ficava em sistema de internato. Então, a gente só podia sair da escola de quarta-feira depois do almoço, que era livre, e de domingo o dia inteiro. O resto pauleira. E a gente tinha prova. Mas, assim, pra mim, eu aprendi muito, que era uma história que era muito tradicional, ela era uma escola que, pelo primeiro-ministro da Índia, ela era considerada uma escola que passava a tradição indiana para os alunos. Então tinha um selo. Então você aprendeu no raiz mesmo, No raiz, eu não né? sabia. Eu caí lá de paraquedas. Não era porque era pra ser. Eu era a única brasileira. A única brasileira. Só tinha gringo e indiano. Alguns gringos e indianos. Indianos, às vezes de família mais tradicional e de condições melhores financeiras, deixavam os filhos fazendo aula lá. E assim, a aula era bem forte, mas o bom é que, assim, que o conteúdo das aulas eram absurdamente profundos. Então, eu aprendi um olhar de yoga muito diferenciado, muito diferenciado. A escola tinha púdias são rituais. Então, assim, ela nos ensinava muito, e os professores nos ensinavam muito, eles tinham a tradição de passar a essência do asana, da postura. Então, a gente tinha um professor que ele, todo final de aula, ele sentava com a gente e meio que dava ensinamentos pra gente. Sabe, pra você parar e pensar sobre a tua vida? Terminava a aula, juro, era uma aula, a gente ficava assim pra ele. De filosofias, mas assim, de ensinamentos de vida. Falar, caramba, como esse cara fala essas coisas? A gente não tem isso aqui. E o indiano tradicional tem essas coisas, de passar o conhecimento, de experiência da vida, através de histórias. Então, foi muito, assim, muito rico, assim. Até a parte, assim, dos business class não existe. Foi a primeira vez que eu tive contato de como montar sua aula, como você se comportar, o que você passar, o que você tem que estudar. E eu lembro que quando eu comecei a fazer a matéria nesse business class, e aí teve uma prova que eu tinha que montar uma aula. E aí eu montei a aula como se fosse uma aula, eu falei assim, gente, eu tenho que montar uma aula como se fosse uma aula no Brasil, não a aula indiana, que é completamente diferente da nossa. Brasileiro não consegue fazer. Aí eu montei igual a nossa, uma aula que eu daria no Brasil. Aí ele me chamou na salinha e falou assim, que aula é essa? Indiano é duro, assim, por que é isso? Não é isso que é ensinado aqui. Como você colocou, eu tinha colocado o quê? 3 súrias,
Se inicia com Surya Namaskar, que é saudação ao sol. Só que assim, saudação ao sol é um ritual com o teu corpo. Então, o que é o ritual? É assim, é você como se estivesse rezando para o sol. O seu corpo rezando para o sol. Então, assim, é algo extremamente sagrado, o Surya. Não que passam pra gente aqui. Então, assim, você precisa estar com a alma conectada para fazer o Surya. Não é vou fazer 108 Súrias. Não. É conexão. Conexão. Você com o espiritual, você com o sol. Que Eu ele vai acho te que nutrir. isso é... Então, assim, era muito... As aulas eram demais quando a gente fazia aula de Surya, sabe? Iniciava toda a aula com Surya. E, na verdade, eles fazem 6 Súrias. Mas ou e por 12 que você não Súrias. podia usar isso para iniciar aula Aqui no no Brasil a Brasil? pessoa não aguenta. É muito forte. A pessoa vai embora. Vou ficar sem aluno. Aí eu coloquei, tipo, 3 Súrias. Interessante que eles já tinham essa percepção, né? Não tinha. Eu que mostrei, porque assim, pra eles, assim, você tem que ter tá, 12 Súrias, Entendi. porque você vai trabalhar o teu corpo, 12 signos, 12 estações, um monte de coisa. E aí você tá alinhado, já conectado, você inicia a sua prática. Aí você faz a sua prática dos asanas, você faz o shavasana, que é o relaxamento, e depois você faz o pranayama, que são as respirações. Aqui no Brasil você inicia com pranayama, lá você termina com pranayama. Depois do relaxamento, aqui nós dá o relaxamento, a pessoa não vai querer fazer pranayama, ela já relaxou, ela quer ficar quieta. É diferente. A gente tem um estilo diferente, entendeu? A nossa cultura é diferente. E aí quando eu fiz, ele olhou pra mim e falou, o que é isso? Por que só 6 súrias? Eu falei, então, é porque eu fiz uma aula como se fosse uma aula pro Brasil. Porque eu tenho que dar aula para os meus alunos do Brasil. Então, eu já montei a aula, uma aula brasileira. Falei para ele, eu não posso dar essa aula no Brasil. Daí eu expliquei, exatamente o que eu expliquei para você. Falei, os alunos não vão aguentar. E outra, a aula vai ficar muito longa. Não dá? Quantas horas vai ser? Se eu fazer 12 súrias, depois de 12 súrias. Não dá. Eu falei assim, é diferente. Eu falei assim, mas por quê? Ele não entendia. Eu falei assim, porque é a nossa cultura. A gente não tem a cultura de meditar, a cultura de se conectar, é muito diferente. Então, o que é muito normal para vocês, pra gente não é. E aí, ele falou assim, tá, então agora entendi. Então tá bom. Porque ele falou assim, nossa, eu ia, reprovar você nessa prova. Eu falei assim, não, eu achei interessante eu fazer a aula pro Brasil. Eu falei, não, isso aí, é isso. Daí eu fui conversando com ele. Então, eu aprendi muito lá. E aí, quando eu voltei bem mais segura, óbvio, né, para dar aula. As aulas de anatomia do yoga foram aulas assim, que eu nunca vi no Brasil. Eu queria ter continuidade no Brasil, e na verdade eu procurei um professor quando eu fiz um outro curso de yoga, que eu fiz curso de yoga terapia. E aí ele falou assim, Nádia, no Brasil não tem esse tipo. Eu sei que você tá falando, que eu já fui pra Índia também, não tem esse tipo de anatomia. Aí eu fui falar com uma faculdade de medicina de São Paulo que falava que dava anatomia do yoga e na verdade não era. Eu cheguei a conversar com o coordenador e ele falou, não é isso, Nádia. A gente fala que é anatomia do yoga, mas é voltado para medicina. Não é a forma que você quer. Ele falou, não tem no Brasil isso. Porque assim, o que o professor fazia? Ele mostrava a anatomia daquela postura. Como o seu corpo se adaptava. Como você ia trabalhar a musculatura, como, por exemplo, a sua coluna ia ficar, como você fazia adaptações a uma pessoa encurtada, uma pessoa que tem um problema no quadril, por exemplo, o encaixe dela é diferente. Ele dava tudo isso na anatomia, te mostrava a anatomia no slide, você via o corpo, tudo, você via os músculos, tendões, tudo. E aí, depois de explicar toda a parte anatômica, a gente tinha prática. Aí tinha os ajustes da prática. Então, se a pessoa tem um encurtamento, você coloca o bloquinho assim, você faz ela sentada em tal lugar para ela poder fazer isso. Ele ia mostrando. Então, assim, era muito legal, coisa que não tem no Brasil. Então, era muito legal fazer isso. E aí eu vim, já com riquezas de conhecimentos. E nisso o Yoga Healing já estava surgindo, só que eu não tinha percebido. E aí eu fui construindo. E aí existem cards de yoga que tem posturas, como os meus que eu desenvolvi. Só que os meus são diferentes. Aqui são os do... Deixa eu ver se aqui é diferente, ó. Esse é uma postura. Então, eu pegava os cards que eu tinha de outros profissionais e eu falava exatamente o que tá aí. Vou mostrar aqui, que a gente aproxima depois.
E eu tocava os bowls, eu coloco cristal nos alunos, e eu vou conduzindo, daí eu fui estudando, conduzindo as pessoas, e elas entram num relaxamento profundo, e minhas alunas falavam assim pra mim, Nádia, qual é o nome do seu método? Eu falava, é Hatha Yoga. Hatha é a forma mais tradicional do yoga. E eu queria dar aula só de Hatha Yoga. Elas falaram assim, não é, que eu já fiz. Isso aqui é um método. Qual é o nome? Eu falava com minhas amigas. As pessoas saber que método maravilhoso é esse, eu nunca vi isso na vida. Eu falava, não, é Hatha. Elas falavam, juro, meus alunos ficavam me perturbando. Qual é o nome, Nádia? Qual é o nome? Aí um dia eu parei de tanto que eles insistiam, eu falei, gente, é um método. Aí eu fiquei apavorada, falei, meu Deus, é um método, e agora? Descobri algo Juro, novo. eu fiquei assim, e agora? Que nome eu dou pra isso? Porque eu não sabia. E aí, foi a época que eu tava ainda lendo esse livro, que era um livro, pra mim, foi denso, porque é um livro que a forma que é escrita de um médico para médicos, e era em inglês, então pra mim era complicado. Então eu demorei pra ler esse livro. Aí um dia eu tava lendo, e eu falei assim, nossa, Yoga Chakras? Eu falei, não gostei desse nome. Yoga dos Chakras? Não gostei do nome. Eu falei, puta, que nome eu vou dar? Aí eu lendo o livro, de repente, pra mim, parecia que a letra fez assim, o heal, sabe, de cura, fez assim pra mim. Eu falei, heal, healing, yoga, healing. Eu falei, nossa, daí peguei um papel e escrevi, yoga, healing. Daí eu falei, deixa eu ficar tudo junto, yoga, healing. Nossa, daí deu aquele negócio, eu falei, meu, é isso, yoga, healing. Aí surgiu o nome, yoga, healing. O que significa, né, o yoga, healing? Heal é cura, healing é um processo de cura. E aí, yoga, na verdade, o que significa? Yoga significa é um estilo de vida. O que a gente chama de yoga aqui, né, no Brasil, no Ocidente, na verdade, é a prática dos exercícios. Que a gente fala, é a prática do asana. Porque o yoga, né, que é um estilo de vida, você vai ter o quê? Você tem estudos, você tem meditação. Nesse estilo de vida, você tem respirações que você vai acalmar sua mente, você vai trabalhar suas energias, você tem a forma que você come, os alimentos que você come, como você faz os alimentos, como você se conecta com os alimentos, como você se comporta com as pessoas, como você se comporta com a natureza. É muito mais É do um que um estilo de exercício, vida. né? Como você se comporta, né? E tem o quê? Você exercitar o seu corpo de uma forma que você consiga trabalhar as suas energias, que são os asanas. É que veio para o Ocidente yoga, mas a palavra yoga é um estilo de vida, assim, de conexão, de harmonia, de expansão de consciência. Isso é yoga. Então, como que você vai ter um estilo de vida para que você se harmonize? Você tem que ter um estilo de vida. A forma que você vai pensar, como que você pensa, como que você vai trabalhar o que você pensa, como que você dorme, que horas você dorme. Tudo. Isso é um estilo de vida. Então, é um processo de cura para que você tenha esse estilo de vida mais harmonioso em todos os sentidos. Né? Esse é o meu método. Aí eu fui me aprofundar em física quântica e neurociência. Né? Fui fazer o Sound Healing, porque eu falei, gente, eu preciso entender mais apuradamente sobre a frequência do som. Se eu estou trabalhando cura frequencial, emocional, né, é uma forma de eu trabalhar a pessoa de uma forma mais diferente, né? Eu preciso aprofundar esse conhecimento, eu não posso simplesmente só tocar. Eu preciso entender como que eu faço a frequência, porque como eu tinha ido para a Índia, né, na primeira vez, eu sabia da importância da frequência de som. Aí eu fui fazer, porque eu conheci uma pessoa também que foi coisa de universo, assim, e essa pessoa trabalhava com um Sound Healing, nunca tinha ouvido falar. E ele não morava aqui, morava em Dubai, que ele era amigo de um amigo meu que morava em Dubai. E ele falou assim, esse amigo Tudo meu... perto, né, Assim, é um amigo que fez colegial comigo. E ele tava, na verdade, assim, ele rodava o mundo inteiro, mas a base era Dubai. E a gente tava conversando, né, pro WhatsApp, papapá. E aí um dia ele falou assim, eu vou pro Brasil, quero encontrar você, o pessoal lá da escola, tá. Aí ele falou assim, nossa, meu, que loucura, hein, Nádia? Você fazendo yoga agora, não sei o quê, nananã. Falei assim, meu, você não acredita, tem um amigo meu aqui do trabalho também pirou o cabeção e Deus tá dando aula de yoga também, e ele tá no Brasil, o meu conversa com ele, amigão meu, bababá. Falei, tá bom.
eu vou passar seu contato pra ele. Daí eu falei, vou falar, passou o contato, chato, né? Aí falei com o cara, super simpático, uma graça. Daí ele falou assim, então, mas eu não trabalho com yoga, não dou aula de yoga. Eu falei, nossa, porque fulano falou. Falou, não é, eu trabalho com saúde healing. Saúde healing? O que é isso? Ah, a gente usa a frequência do som, eu uso o Bose, eu uso não sei o que lá. Daí, tipo, não entendi o que era. Ele falou assim, entra no meu Instagram e dá uma olhada, só entender o meu trabalho. Daí, quando entrei, eu pirei. Falei, meu Deus, é isso que eu faço mais ou menos na minha aula, mas eu não sei trabalhar, sabe assim, especificamente. Você queria uma coisa mais direcionada, né? A técnica de trazer a frequência correta. Aí eu falava pra ele, me dá o curso. Ele falou assim, não, eu não formo pessoas. Eu só aplico no Saúde Healing, eu formo as pessoas em reiki. Eu falei, não, dá o curso pra mim, você tá aqui no Brasil. Ele falou, Nádia, nem sei como que eu te daria o curso, nem sei como que eu vou falar, não tenho apostila, não tenho nada. Aí eu falei, você não conhece ninguém no Brasil que dá esse curso? Ele falou, conheço 2 pessoas, e aí ele me passou. E aí uma delas eu curti mais, que era um francês, que é o Pierre Stocker, qual eu fiz 2 cursos maravilhosos com ele, que ele tira a frequência de qualquer coisa. Então, qualquer instrumento, ele vai tirar uma frequência. Tipo, que tipo de frequência que você quer trabalhar? Ele tira. Então, ele é uma pessoa que ele tem um conhecimento gigantesco da cosmovisão, ele trabalha, ele morou muitos anos no Peru, então ele tem toda essa parte, sabe? De conexão com a natureza, de frequência, que tira som de árvore, sabe? Com as folhas. E aí eu fiz o curso do Saúde Healing, me apaixonei pelos bowls. E aí ele falou assim, põe os bowls na hora do teu relaxamento, relaxamento. Eu falei, nossa, é verdade. Aí eu falei, eu sentar e ver qual é a frequência que vai ser aquilo que eu quero trabalhar no aluno. E aí são os toques que eu uso. Eu consegui chegar. Nádia, são aqueles 472 Hz, 700 Hz? Eu não sei quantos hertz eles têm. Que, não, na verdade, o estudo não envolve isso, então, no Sound Healer? Não, eles não abordam. O que é o Sound Healing? O Healing, eles vão fazer de instrumentos para que consiga sair a frequência da natureza. Porque a natureza, ela cura, ela emite frequência. Então, são frequências do rio, da árvore, do tronco. Metal são os minerais. Eu vou fazer frequências, emitir frequências que sejam frequências de minerais que vão curar. A gente é feito de mineral, a gente é feito de água, a gente é feito de tudo que existe na natureza, também a composição química não, a tudo mesma. É frequência. Tudo Vibração, é frequência, né? O Yoga Healing é isso, tanto é que o logo é um átomo. Porque eu trabalho exatamente a frequência. O tom de voz, nas minhas aulas, são a frequência. Né? Aí eu fui estudando e fui aprimorando mais. Eu fui estudar, aprimorei mais o conhecimento de neurociência, física quântica, epigenética, estudar o ambiente, que isso tem tudo a ver, que na verdade a preocupação não é muito sobre os seus genes. Você pode ter uma predisposição para uma doença, mas o desenvolvimento dela depende do meio e do teu comportamento. Né? Eu fui estudar isso. Com certeza, senão todos os irmãos teriam a mesma doença, né? Exatamente. Então, por que cada um desenvolve de uma forma? Dentro da constelação a gente faz o estudo de epigenética. Eu estudei constelação, eu tenho formação de constelação e eu trago todo esse conhecimento no método Yoga Healing. Por quê? Porque a gente é um ser multidimensional e a gente também tudo se conecta em nós. Nós somos integrados. Nós somos seres integrativos. Então, assim, o mesmo campo vibracional que se aborda em Theta Healing, que se aborda na constelação, em tudo que você quiser falar sobre frequências, é o mesmo campo. É o mesmo campo. Então, o campo é o campo. O campo é o campo. Então, assim, a gente está atuando na mesma coisa. Existem formas diferentes de falar. Aí, no meu método, eu desenvolvi os cards, né? Que é para quê? Para que eu como se eu faço assim, eu vou enganar o seu cérebro, o seu sistema racional. Porque a gente está acostumado a racionalizar tudo. E eu não curo racionalizando. Se eu vou trabalhar a frequência que está relacionada ao meu emocional, que tudo é o emocional, se a gente for entender... É o emocional que vibra, né? Que na verdade nós somos seres totalmente emocionais.
tudo que vibra referente às nossas emoções é o que gera o nosso campo, porque o meu vórtice cardíaco, ele que define o meu campo vibracional, que é o que faz que vibre, e depende de como eu tô, ele é mais expandido ou contraído, e depende daquilo que eu emano de frequência, que é de acordo com o que eu sinto, eu vou atrair para o meu campo. A gente faz como se fosse o bombear do coração. O nosso campo faz isso, ele expande, né? Ele pulsa, né? Ele pulsa e ele traz, só que ele vai trazer aquilo que eu emano. Eu emano determinada informação. A minha frequência é a minha informação. O meu corpo tem informações. Como minhas células comunicam, como que existem sinapses, tá? É através de uma informação. Meu corpo conversa, vamos dizer assim, como? Então, toda emoção gerada, ela vai Ela é uma criar uma informação. frequência no seu campo energético, né? Boa, positiva ou negativa. E as negativas, com o tempo, elas vão se acumular e vão vir para o seu corpo em forma de doença, né? E aí a metafísica que normalmente tem esse estudo direcionado. Sim, porque então, se eu trato essa frequência negativa, né, o meu corpo não adoece. Sim. Né? Porque a grande verdade é assim, eu não posso evitar aquilo que eu sinto, mas eu posso entender o porquê eu estou sentindo isso e posso ressignificar e também posso não permanecer naquela dor durante muito tempo. É que assim, no teta dimensional, né, que a gente tem os terapeutas tetas aqui do canal, a gente entende que, né, essa formação ela trabalha justamente isso, de ir na origem do problema e tratar na origem. Exatamente. Porque você não pode, tudo aquilo que eu nego, ele vai continuar no meu campo. Sim. Eu posso, porque a gente tem uma positividade tóxica aí, que fica assim, ai, pensa florzinha, pensa, mas a gente cresce através das sombras. Então eu preciso olhar para essa sombra e trazer porque a vai luz. estar no seu campo. Porque está no campo, exato. Eu não olhei, assim, senti inveja, feio, senti inveja, reprimi e joguei no campo. Vai miasma eu pra esse escondo, campo, né? Mas continua ali. Por isso que aí acumula, aí ou estouro, ou o meu corpo adoece, de alguma forma, essa energia ela vai vir. Exatamente isso. Né? Aquela pessoa que não fala, não fala. Ela tá concentrando uma energia que eu fiz a energia para sair, para falar, não falei, tô acumulando. Uma hora esse chácara aqui entendeu? Vai desregular e vai contaminar toda aquela área, vai adoecer aquela área. Olha a energia gerada ali, né, no negativo. Isso. Então a gente vai justamente nesse lugar de tratar na origem. Sim. Né? E o Yoga Healing a gente trabalha esse campo que eu chamo de, eu falo, né, cada um põe o nome, põe campo emocional e inconsciente, né? E eu desenvolvi esses cards, por quê? Porque eu vou, como se assim, eu vou enganar um pouquinho o seu sistema racional. Então eu deixo, né, os montinhos, cada cor eu deixo um montinho, coloco ali, o aluno vai lá, embaralha e tira uma cartinha. E aí eu vou montar só a sequência da aula. A sequência da aula é o quê? Você inicia de pé, vai sentando, deita, Shavasana, que é o relaxamento. Eu falo para o aluno, você que tirou a sequência, se é um aluno ou mais alunos, dá na mesma. A gente deixa os alunos tirarem as cartinhas. Aí eu falo assim, você interagiu com as cartas para a pessoa começar a entender que ela é um campo de energia e ela interage com as coisas. Isso aqui é feito de átomo, então vibra. Existe uma frequência aqui. Então o aluno começa a falar, nossa, é verdade, minha energia interagiu com as cartas e saiu aquilo. No começo o aluno fica meio... Mas aí eles adoram tirar as cartinhas. Eles amam. Eles já chegam assim, ó. Ai, vamos ver o que saiu. Porque eu tiro a sequência, aí a gente faz uma meditaçãozinha, porque eu começo a baixar a frequência cerebral do aluno. Porque assim, para você atingir determinados campos para cura, você tem que abaixar essa agitação para você entrar em teta, em alfa, teta, porque aí a gente consegue acessar as informações. Para você elevar a sua frequência. Então eu já vou relaxando esse aluno, já vou tirando ele da agitação. Porque assim, você está em beta alto, vai para médio, baixo, até entrar em alfa. E em relaxamento entra em teta. Já está em teta quando ele entra para o Shavasana. Aí eu faço a aula e começo a explicar. Então, eu explico para esse aluno, por exemplo, vamos ver. É que isso aqui são as invertidas, deixa eu ver. Outra invertida. Ui. Ó, eu peguei.
Então eu começo a explicar para ele quais são as frequências energéticas do corpo, por exemplo, sai um asana. E eu explico para ele... Essas cores têm a ver com os chakras? Tem a ver, a cor dos No chakras. caso aí é o sacral? É o básico, o raiz que as pessoas chamam. Alguns falam sexual, né? Eu chamo de Swadhisthana. Eu vou falando... alguns falam umbilical. Eu gosto de falar o nome em sânscrito porque... Eu aprendi em sânscrito. Tem uma força, né, também. E aí o aluno já vai aprendendo. A força da palavra. Porque é a frequência, né? E o cardíaco. E aí eu desenvolvi os cardios maiores, que são esses aqui, ó. Os 7 que eu desenvolvi. Ui. Então, quando eu vou explicar, eu explico para o aluno. Acho que dá para ver. Olha, é interessante que também tem os elementos da natureza, né? Tem, eu mandei colocar os ícones. Que daí eu vou explicando. Porque essa energia é energia de base, de estrutura. Da Terra. Da Terra. Né? Por isso, raiz. Que a gente vai trabalhar o quê? Os nossos antepassados. Existe essa força que vem deles. Então, eu vou explicando para eles. Isso aqui já é uma mandalinha que ela emite uma frequência. Esse aqui é a escrita do mantra. Lam. Então, eu vou explicando tudo para eles sobre essa energia. Por exemplo, saiu essa energia do básico, tá? Porque atrás tem toda a explicação. Aí eu explico para o aluno, porque ele precisa entender que energia é essa, né? Aí eu falo, olha, por exemplo, a gente vai trabalhar o Muladhara. Então, essa energia que saiu é uma energia que vai trabalhar em você segurança e estabilidade. Então, tudo na sua vida que está relacionado ao que você entende como segurança e estabilidade, que são como você se relaciona com dinheiro, casa, família, profissão, você vai começar a perceber algumas coisas que não estão bem em relação a isso. Se você se sente dependente ou se está inseguro em relação a alguma coisa. Essa energia começa a trabalhar no sentido de você verificar que algumas coisas não estão legais relacionadas a isso e você começa a ter uma forma diferente de se relacionar com dinheiro, com a casa, com a família, com a sua profissão, para que você se sinta bem. Então, vai ser uma forma que você vai interagir com isso muito mais saudável para você. Isso vai trabalhar como você se posiciona na sua realidade. Se você fica se iludindo, se você viaja, se você não quer ver o que está acontecendo, se você quer fugir do que está acontecendo. E se você quer fugir disso, ou você não está feliz nessa situação, nesse local, você tem que ter uma clareza sobre a sua realidade, para que você possa sair dela. Nádia, sabe uma coisa que é interessante, né? Eu tenho outros cursos, né? Não de yoga, mas assim, é interessante como os chakras, eles descrevem a pessoa, né? Ela tem medo, não sei o quê. Nossa, normalmente o plexo vai estar arrebentado. Sim. Claro, vai interferir nos outros também, mas o plexo é o que vai estar ali atuando, né? Não tem... Então, como que a gente consegue, através dessa verificação dos chakras, entender como que tá a vida da pessoa, sim, né? E como ela se sente e como ela se posiciona, que eu começo a explicar, né? Às vezes é como você se posiciona, por exemplo, essa é uma energia que vai trabalhar a base, estrutura. Então, como tá a tua base, a tua vida? O que é a tua estrutura? Ou qualquer coisa que aconteça, que você escute, ou te falem pra você se abala de estrutura, fica perdido? Se acontece isso, precisa ver o porquê acontece isso. O que não tem ainda em você para que você tenha essa base, essa estrutura. Então, assim, a pessoa já fica parada, assim, começa, se sair essa energia, é porque são essas questões que precisam ser olhadas por você. E aí, por exemplo, vai trabalhando, igual, né, que sai o Swadhisthana, que é o que as pessoas chamam de sexual ou de umbilical, umbilical. Né, que fala sobre a vida. Como você está em relação à sua vida? Se você se sente pertencente, você sente que você é relevante, que você tem valor, se você sente que a sua vida tem propósito ou não, se você está sempre buscando algo para completar, porque existe um vazio, essa é a energia. Se ela sair, você precisa olhar para essas questões. Né? Então, e é uma energia do quê? É uma energia de vida. Swadhisthana significa poder vital, o maior poder, a gente recebeu a vida. Né? E o que a gente recebeu tem tudo. Então, ao longo da nossa vida, o que será que a gente fez ou bloqueamos? Algumas crenças que a gente precisa olhar e curá-las. Dores também, Dores, né? Crenças são, né? Vai gerar a dor do que eu não estou satisfeita.
A gente vai trabalhando isso. E o chakra que a gente trabalha, o cardíaco, eu trabalho no sentido da gente olhar as nossas questões emocionais que nos causam incômodo. Então, depende do asana que sai, ou eu vou fazer uma liberação mais profunda, ou eu vou trabalhar questões emocionais das quais eu tenho a consciência, que tipo, o meu racional sabe. Então, por exemplo, eu sempre falo assim, nesse asana a gente vai trabalhar as questões emocionais que nos incomodam, que é o quê? Tudo aquilo que eu sei que dói em mim, eu sei que me incomoda, que me irrita, que me chateia. Às vezes eu posso não contar pra ninguém, falar que eu tô ótima, eu tô sensacional, não tô sentindo nada, imagina, tranquila. Mas só eu sei o que eu sinto aqui dentro. Então é nisso que a gente vai mexer. Porque aquilo que eu sinto vibra. E se eu não quero mais que certas situações aconteçam comigo, eu preciso mudar a minha frequência. Então eu preciso curar o que eu sinto. O que é o curar? É quando eu passo pela mesma situação, ou eu lembre daquilo, ou eu vejo aquela pessoa, eu não sinto mais esse incômodo. A dor, né? Não sente mais a dor. Entendeu? Não é que isso vai sumir da minha vida. Eu posso estar... Não, tanto que às vezes a pessoa ela vai lembrar, não vai ser nunca uma situação agradável de se lembrar, mas vai não provocar vem mais aquela dor. desregular o chakra cardíaco, né? Desconforto. Então eu falo assim, a gente vai trabalhando nesses níveis frequenciais. Tem asanas onde faz o desbloqueio, onde eu falo assim, a gente vai trabalhar nisso que a gente sabe, né, emocional relacionado à vida, relacionado a todos os outros chakras. Eu vou falando, lembra do chakra tal que saiu? É relacionado a isso, na vida. O que te incomoda? O que você sente em relação, às vezes, aos seus pais, né? O que era a base antes da sua vida. Então, eu vou conversando, vou falando isso para o aluno, né? E quando é o trabalho mais profundo, eu falo assim, agora a gente vai trabalhar, começar a mexer num campo emocional inconsciente, porque ele tá lá, a gente só não lembra. Porque o nosso cérebro, assim, é como se a gente tivesse um baú, o cérebro para proteger, joga lá pro baú. Vai e lá fecha, pro inconsciente, né? Fechou o baú, esconde a chave, a gente não sabe mais. A gente acha que ele existe, você não lembra, mas está vibrando. Então, todas aquelas questões da sua vida que você fala, gente, eu não sei o que acontece, daqui o negócio não vai. Eu chego só daqui não vai. Tá no seu campo emocional consciente. Tudo aquilo que a gente não conseguiu mudar ou não conseguir realizar, eu tento, bato e volto. Tá no inconsciente, campo emocional inconsciente. Então a gente vai começar a mexer nessa frequência, devagarzinho. E aí a pessoa começa a entender. Eu falei assim, você vai começar a ter lembrança, coisas vão vir pra você. Porque aí a gente vai fazer o quê? Vai levar pro consciente, então vai ter sonhos. E aí você, vem coisas, fala, nossa... E aí você vai entrando nesse processo de cura, porque assim, só você que vai fazer a cura. A gente dá as diretrizes, mas quem faz o processo é você. É sempre a pessoa que se cura, né? É importante. Sim, aí a pessoa faz o asana, porque quando você faz aquela postura do yoga, sabendo disso tudo, a potência daquilo é absurda. Então o aluno faz querendo, ele faz entendendo o que está acontecendo nele. Não, é muito gostoso de ver, é lindo, tem gente que chora na aula, é a coisa mais linda. E aí vai acontecendo a aula, eu vou conversando, tem a playlist, né, que ela é toda com músicas indianas. E aí o aluno já começa a ficar tudo molinho. Quando vai chegando na parte do Shavasana, o que significa o Shavasana? Que é o relaxamento. O Shavasana significa postura do cadáver. Por que cadáver? Nossa, nada a ver, né? Por quê? Cadáver é o quê? Quando você se desprende da matéria, quando você se desprende de tudo que é ilusório, do peso que você carrega, e você consegue ser quem verdadeiramente você é, porque você é consciência pura. Você se livra de todos os pesos, de todas as ilusões. Isso é o Shavasana. Maravilhoso. E aí o aluno já tá abrindo a boca, já tá mole. Você fica assim, jura, os alunos ficam assim, ó. E daí você tá sentado, geralmente é a postura sentadinha, que o aluno já, jura, ele já fica mole. Porque assim, é frequência. Ele já tá assim, ó. Tem aluno que fica assim, ó. Nossa, tá me dando até vontade de fazer. Juro, Só de não, você estar falando, é assim, já começa assim. Eu falo que é maravilhoso porque assim, eu sou suspeita, assim, é incrível. Sabe por quê, Nádia? Porque se a gente trabalha isso, né, em consultório, mas numa parte muito assim de acessar, não sei o quê, e o que você está trazendo é totalmente diferente. Não, é assim, você vai no chakra, né, o acesso é diferente e assim, né, a energia que vai sendo liberada é uma forma muito diferente, é muito gostoso. E aí o aluno, juro, ele tá abrindo a boca, às vezes o aluno faz assim, ó, ele tá tentando abrir o olho, às vezes ficam sem graça, fica assim, ó, ele tá dormindo quase já.
Aí eu falo assim, gente, agora ele vai Shavasana. Já fala assim, ai, que tipo, já é a hora do Shavasana. Deita, aí eles deitam, e aí eu toco os bowls, são esses bowls é tigela em inglês, tá? Esses são bowls tibetanos, na verdade iniciaram no Tibete. Tibete é do lado da Índia, é separado por uma montanha. E quando eu fui nos Himalaias, assim, de um lado é Tibete, de outro lado é a Índia, mas a montanha é a mesma. E na Índia eles usam muito. Então, essa que foi feita na Índia, ela é manual. Você pode ver, ó, que ela é meio amassadinha. Uhum. Então, eles colocam no forno e bate, no forno, bate, pra pegar o formato. E são feitos, juro, o trabalho de uma, assim, tudo é manual. Demora, assim, meses. Uma só, meses. São horas e horas, meses para fazer uma. E depois que esfria, eles lixam, pólen, vai polir. E essas aqui, elas foram feitas manuais, né, na Índia, e elas foram para a Alemanha. Pode ver que aqui, ó, é escrito Himalaia, que é a marca, e é Peter Hess. Esse alemão, ele configura a frequência. Então, isso aqui é configurada, ela passa por uma avaliação e para um local onde eles têm a certeza absoluta da frequência que ela está emitindo. Ele então, ajusta a frequência dela depois de pronta. Ela é calibrada 3 vezes. Então, aqui a gente trabalha chakra raiz sexual essa a gente trabalha plexo solar, essa a gente trabalha o cardíaco, esse aqui pode trabalhar laríngeo, esse também pode, e esse aqui a gente trabalha coronário. Então, aí eu fiz a sequência. Então, no Shavasana, a pessoa deita. Na sequência da aula, qual centro energético, qual chakra mais saiu ali? Aí eu olho e falo para ele, olha, o que mais saiu, vamos trabalhar tal energia. Ele fala, é essa mesmo. Ele fala, é essa mesmo. Aí eu coloco a frequênciazinha, existe uma frequência, que tem qualquer aplicativozinho, meu aplicativo gratuito. Coloco para emitir aquela frequência, coloco o aroma que vai trabalhar aquela emoção, referente àquele chakra. Aí eu coloco o cristalzinho. Quanto tempo de aula, Nádia? 1h30. Porque para fazer tudo isso... Mas dá para fazer, assim, aulas curtas, por exemplo. Eu quero uma aula de 1 hora, eu quero uma aula de 30 minutos. Eu só diminuo o número de asanas. E esse método que você desenvolveu, você dá curso? Eu quero dar cursos, ainda não dei. Eu já tô com todas as apostilas prontas. Que eu tive que colocar tudo em apostila, né? Existe todo um formato, né? E eu tinha tudo na minha cabeça só. Os cards eu fiz na pandemia, que eu tinha uma amiga que falava assim, você tem que fazer os seus cards, porque assim, eu usava outros cards e falava de cabeça. E aí eu desenvolvi a meditação e a afirmação dos chakras. Então, quando ele está deitadinho, com aquela frequência, eu vou tocando e vou falando as afirmações e mantra. Então, isso demora um tempo. E aí, quando eu toco os bowls, os alunos entram numa frequência muito alta. Você pode tocar pra gente? Toco. Podia tocar pro cardíaco, porque normalmente o pessoal que tá, né, sempre tem o cardíaco, acho que é o que mais desregula, né? Eu vou fazer assim, eu vou fazer a sequência e daí eu toco o cardíaco. Do seu jeito, tá? Né? Eu só fiz uma sugestão. Porque assim, é uma frequência que ela eleva a sua vibração e ela te traz um relaxamento profundo. Então, o pessoal que está assistindo a gente tem alguma orientação? Senta relaxado agora? Ficar relaxado. Traz o problema ou não? Isso. Quiser deitar, se puder deitar, deita. Quem está sentadinho, senta, relaxa o corpo. Deixa a coluna reta se conseguir. Fecha os olhos. Inspira. Expira. Isso, mais uma vez. Inspira. Expira e permita que os sons sagrados façam os trabalhos de cura em você, em qualquer nível dos seus corpos, seja uma cura emocional, espiritual, física. Inspire e expire.
abrir os olhos lentamente. Nossa, muito gostoso. É muito, muito único, assim. E eu falo que as informações foram vindo depois que eu me toquei, que eu tinha canalizado. Que foi uma canalização que eu não tinha um conhecimento tão apurado para desenvolver algo tão grandioso. Porque eu falo assim, o desenvolvimento que eu tive dos meus alunos foi algo assim muito grande que eu não esperava, de curas mesmo, de curas emocionais, de pessoas que se sentiam incapazes às vezes de fazer alguma coisa ou de trabalhar. Nossa, Nádia, que Juro, trabalho assim, lindo, relatos, maravilhoso. Eu tô aqui apaixonada. Quando a pessoa vinha e contava pra mim, eu ficava assim, falava, gente, isso é a coisa mais maravilhosa que eu posso receber de contribuição do meu trabalho. É muito mais do que eu cobrar alguma coisa. Os relatos que vêm pra mim. Então não é algo que eu falo assim, gente, eu não posso acho que ter... é um conjunto, né? Teve o que você canalizou, mas você estudou muito também, né, Nádia? Estudei. Não é assim, você já falou que fez constelação, Sim. que você fez sound healing, que você fez yoga, 2 cursos de yoga. Então, assim, fora os que você não falou, né? Porque a gente, quando a gente entra nessa área, a gente faz um atrás do outro, né? Mas assim, você falou de aromaterapia, ou seja, além do canalizou, mas tem um conhecimento também em terceira dimensão para desenvolver, né? E uma coisa que eu achei interessante que você trouxe, assim, você falou, eu senti que eu precisava aprimorar o sound, né? A música, né? O som, a energia do som. E aí aparece a frequência, e aí apareceu para você o curso para você fazer, né? Dessa frequência, ou seja, você já tinha isso, você já falou, eu já fazia isso, mas eu precisava direcionar. Então, assim, você foi trazendo tudo aquilo necessário para desenvolver, para trazer yoga para cura, porque eu já tinha visto yoga para cura, mas não dessa forma, né? Não com assim, de uma forma individual, de uma forma direcionada. Que trazer a consciência, né? Da pessoa, dela entender que eu falo para os alunos assim, que o mundo invisível, ele é atuante o tempo inteiro. Muito mais do que o visível, do que palpável, que a gente acha que o que a gente vê é o que faz sentido. Na verdade, é o invisível que está atuando. A gente percebe... Que é a frequência. Não, e 90% está no inconsciente, ou seja, aquilo que a gente acha que sabe, a gente não sabe de nada. Exatamente, a gente não sabe. São outras percepções. Então, assim, é muito interessante quando a gente também se coloca nesse papel de aluno, sabe? Então, ele vai trazendo pra gente uma outra visão e também traz que a gente não sabe tudo. Com certeza, né? Eu não sei fazer também determinadas posturas, eu tenho dificuldade em determinadas posturas, mesmo sendo instrutora. Então, isso trabalha em mim o quê? Eu olhar pra mim o que eu não consigo fazer. Eu aceitar, né? Por exemplo, frustrações. Eu aceitar minhas limitações. É como se fosse assim, eu saio da postura daqui de cima para alguém que não tem o conhecimento para passar para ficar no lugar dele. Então, isso eu acho extremamente interessante. E foi isso que também trouxe muito riqueza para mim, em olhar para os alunos de uma outra forma. Tipo, eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que você está passando. Então, assim, eu aplico em mim as coisas que eu ensino para o aluno. Né? Então, assim, a aromaterapia, o sound healing, eu aplico em mim. Antes de eu passar para eles, eu já fiz a experiência, eu sei como que o corpo reage, eu sei como a mente vai ficar. Então, isso traz uma segurança na hora de você estar ministrando a aula e também para o aluno, porque ele sabe que você sabe o que ele está sentindo ali. Você sabe conduzir. Né? Então, é um método, assim, eu fico super feliz, assim, eu sou apaixonada pelo método, porque ele traz uma mudança de estilo de vida mesmo. E a cura que eu falo assim é quando você começa a viver a sua vida com menos peso. Não é que as coisas vão deixar de existir. Não é que eu não vou deixar de ter dificuldades na vida, vou deixar de ter discussões. Não é isso. Mas o olhar fica diferente, né? A forma que você vai começar a se relacionar com isso é diferente. Então, coisas que antes para você te incomodava muito, passam a não incomodar mais. Não é que elas deixaram de existir. Elas existem. É que o seu modo de lidar, interagir com aquilo que mudou a sua frequência.
E você ter consciência de outras coisas, tipo, ai, pra que isso? Pra que eu implicar com E aquilo? como é bom olhar para as coisas de forma mais leve, né, Sim, Nádia? porque Acho é que isso olhar é... pra si. Uhum. É olhar pra si. A gente, assim, a vida toda, a gente tem estímulos, muito estímulo, pra gente sempre olhar pra fora. Né? Eu sempre vou olhar pro outro, eu vou me comparar com o outro, eu quero competir com o outro, eu quero performar daquele jeito, porque é assim que falaram que é pra performar. E aí eu vou me achando muito inadequada. Eu me frustro, porque eu não consigo chegar ali. E a gente precisa entender que nós somos seres únicos. Único significa, não existe ninguém igual a mim. A minha assinatura energética é só minha. A sua é só sua. E aquilo que você faz é a sua potência energética. O que você entrega é só do seu jeitinho. Eu posso fazer igual você faz. A mesma coisa, quer dizer, eu posso fazer a mesma Não coisa é que você, igual. mas não é igual. Não é igual. Porque a sua energia é a sua energia. A minha energia é a minha energia. Então, às vezes, você performa de um jeito, mas é único seu. E você tem que entregar daquele jeito para quem precisa receber daquele jeito. E a gente acha que a gente tem que ser tudo igual. A Só que beleza, eu acho que está justamente no diferente, e né? assim, quando a gente entende sobre nós mesmos, que assim, é o grande diferencial e o que é libertador, é quando a gente entende quem nós verdadeiramente somos. E não eu ficar me moldando Em cima do lado de em cima do lado fora. de fora. Eu preciso olhar para mim, por isso assim, preciso olhar porque eu sinto. Porque quem sofre sou eu. Só eu sei o que eu sinto do jeito que eu sinto. Você sente de outro jeito. Você pode ficar triste, mas a forma que você sente a tristeza é diferente da forma que eu sinto. Então, por isso que eu preciso olhar para as minhas questões e curar aquilo que eu sinto. Lembra? Para o campo. Para que eu vibre de forma diferente. Então, assim, o Yoga Healing, ele é muito introspectivo. Ele é uma aula bem calma. Para quê? Para que eu possa fazer esse mergulho. Então, a aula, os alunos ficam tudo quieto. No início, às vezes, quando tem vários alunos, eles conversam, dá risadinha. Da metade da aula pro final, é um silêncio. Porque, assim, é aquela introspecção, que a pessoa, ela começa... A olhar para dentro? Juro, às vezes, os alunos ficam assim, ó. Você vê que ele tá pensando na vida, sabe? Porque a energia vai fazendo isso. Para eu olhar para mim, para eu entender o que está acontecendo, né? Porque na verdade, o Yoga Healing é para quê? É para que a gente viva a nossa vida com mais leveza e a gente seja feliz. Cada um é feliz de um jeito, né? O meu jeito de ser feliz às vezes não pode fazer sentido para você. Mas a gente vem nessa vida, é o que eu falo com meus alunos, para quem conversa, assim, a gente veio para essa vida pensando, a gente recebe uma existência para sofrer? Não, né? A gente veio para essa vida para que a gente fosse feliz. Então, a gente tem que arranjar meios nessa vida para que eu sofra menos. E para que eu consiga viver da melhor forma possível. Nádia, e aí quando a gente fala até de transação planetária, né? Sim. Quanto mais pessoas felizes, mundo. maior a frequência do planeta. Melhor mundo. Olha como é bom você ter uma pessoa curada perto de você. Ela ilumina quem está em volta, né? Quando a pessoa está frequenciando bem, nossa, isso irradia. Sim. E olha como a gente está precisando de pessoas curadas desse mundo, né? Exatamente. Exatamente. A gente precisa igual os campos. Aí os campos vão entrelaçar. Porque somos interligados, Sim, né? Exatamente. Nossa. Nádia, assim, lindo esse trabalho. Ai, obrigada. Quero fazê-lo. Sim, Pena que assim, sim. a gente já tá no limite de tempo aqui, mas gostei muito. Nossa, assim, é impressionante como que você conseguiu canalizar tudo isso, juntar com esse conhecimento e fazer esse yoga transformador. Me fala quando você for fazer o curso aí, porque com certeza vou estar lá na fila, viu? Sim. Logo a gente vai ter. Eu vou ter, o ano que vem, eu vou ter as aulas de Yoga Healing gravadas, para quem não pode fazer ou quem não é de Jundiaí, as pessoas pediam muito para mim. Como eu fazia congresso em São Paulo, as pessoas pediam muito para mim. Então eu gravei, então eu vou lançar o ano que vem, e aí são formatos de aula de 50 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, 1h30, gravadas, mas assim, tem tudo explicadinho. Então, para quem é de longe, ou para quem não, né, às vezes tem pessoas, não sou de Jundiaí, eu quero fazer. Muitas falam assim, Nádia, não sou. É o caso do público daqui, né? Então, vai ter essa oportunidade, porque me pediam muito. Deixa como é que faz para entrar em contato com você, Nádia? Tem o meu Instagram, tá? O meu Instagram, ele tem muito conteúdo, tá? Eu tenho lives, eu tenho vários bate-papos, então eu falo dessas questões, às vezes, que não dá para falar só em aula, então eu falo sobre frequência.
é Nádia Macieira Oficial. Tô deixando aqui embaixo para vocês, Isso. tá, gente? Só entrar lá para seguir ela, né? Tem bastante coisa, bastante conteúdo, tem meditação, tem muita coisa. Então dá até para aprender coisas lá. Lá tem bastante conteúdo. E é uma forma também de entrar em contato comigo, tá? Quem quiser entrar em contato, lá no Instagram eu respondo, pode mandar direct. Ai, Vou adorei. adorar. Nossa, Nádia, Eu adorei. que agradeço, tô bem feliz. Obrigada, Eu que muito agradeço. bom ter você aqui Eu que com agradeço. todo esse conhecimento e essa luz que você trouxe É com demais, esse som. né? Nossa, eu É muito amei, bom. adorei. A gente até passou do horário um pouquinho, não tem problema. Aqui a gente, né, deixa o sentir guiar Sim. mesmo. Mas assim, gostei muito, um prazer Fico feliz. enorme em ter você aqui, Bom. né? E vamos conversar daqui a pouco. Quem sabe a gente traz uns projetos da Sim, Nádia eu aqui vou pro adorar. canal, alguma coisa Vou assim, adorar, hein? vou adorar, vai ser um prazer Então, mesmo. Obrigada, gente. Obrigada vocês Obrigada. que ficaram com a gente aqui. Gratidão, até a próxima. Beijos, beijos.